Bem-vindos a mais uma entrevista com associados da Chambra. Nossa maneira de apresentar pessoas, ideias e eventos relacionados com as nossas comunidades. Eu sou Joseph Marques e hoje temos o prazer de conversar com a Olívia Oliveira, arquiteta brasileira e sócia da Boutique Offer de Oliveira Vernet Architect, em Lausanne. Olívia diplomou-se em arquitetura na Universidade Federal da Bahia e continuou os estudos no Instituto Universitário de Arquitetura de Venezia e Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona. Em 2019, recebeu o prémio de Arquiteta do Ano pela Federação Nacional de Arquitetos no Brasil. Bem-vinda, Olívia, é um prazer tê-la hoje conosco. Obrigada pelo convite. Prazer é meu de estar aqui, podendo fazer talvez essa ponte entre Brasil e Suíça. Bem contente desse convite mais uma vez. Ótimo. Olívia, vamos começar pelo básico, digamos. Creio que temos muitos ouvintes com a mesma pergunta que eu tenho, ou seja, como você define arquitetura? Existe ainda o debate entre forma e função, ou seja, elegância e utilidade, e quais as características de boa arquitetura? Bom, debate entre forma e função, acho que é uma coisa talvez de um outro tempo da arquitetura moderna. Não sei se ainda existe hoje. Acho que para mim, pelo menos eu defino e tem uma definição que a Lina Bobardi usa, que a arquitetura é um organismo apto para a vida. E eu acho que essa questão do espaço, do que é a arquitetura feita para o homem, né, feita para o uso, antes de tudo, é a coisa mais importante. Acho que não existe uma arquitetura nacional, como você tinha me perguntado antes, mas uma arquitetura que, pelo menos ao meu ver, é uma arquitetura contextual, ou seja, a arquitetura está sempre ligada a um lugar, a meu ver, né, porque existem outras formas de fazer arquitetura, de abordar a arquitetura, que é a arquitetura como obra de arte, a arquitetura como um objeto, né, a ser mostrado, tem um Star Systems aí. Eu não trabalho dessa maneira e estou nem ali na bobagem, não trabalho dessa maneira, a gente está, pelo menos faço parte de uma tendência, de uma geração que está mais preocupada com o contexto, com o papel, o engajamento do arquiteto, né, com a escuta do lugar, a escuta para quem você está construindo, com quem você está construindo, né? Então, eu acho que é por aí. Aí, claro que isso faz talvez a diferença de uma arquitetura com a outra e diferença de um lugar. Se a gente trabalha a arquitetura em relação ao lugar, ao contexto social, político, cultural, histórico, geográfico, inclusive, né, onde se insere a arquitetura, ela não pode ser igual na China, que no Brasil, que na Suíça. Então, claro, tem uma relação climática também, né? A arquitetura brasileira, ela tem essa relação com os jardins, com Burle Marx, né? Se a gente falar da arquitetura dos anos 50, o auge da arquitetura moderna, e ainda hoje, né, a gente tem elementos típicos da arquitetura brasileira, também relacionada à arquitetura portuguesa, como o Cobogó, por exemplo, que eu não posso usar na Suíça. Então, a Suíça, a fachada é feita de uma maneira, é feita com um vidro específico, com condições específicas para o clima suíço, que eu não posso importar ao Brasil, apesar de que existem cópias, né? As pessoas acham que, quer dizer, alguns arquitetos, sem qualificar, trabalham apenas com uma forma, arquitetura enquanto forma. Eu acho que a arquitetura não é forma, a arquitetura tampouco é só função, ela tem que ser para além da função, né? Tem uma qualidade espacial que a gente vai procurar, que é poética, que é de beleza, inclusive, de generosidade do espaço. Eu acho que, e aí que talvez é um pouco a mão do arquiteto, que pode fazer talvez a diferença, né? Você falou rapidamente sobre a arquitetura brasileira. Quais seriam, digamos, as linhas principais que definem a escola brasileira ou a arquitetura brasileira? E a mesma pergunta do lado suíço. Duas ou três características de ambos os lados
que caracterizam, digamos, a essência, se podemos chamar isso, da arquitetura dita brasileira e a arquitetura suíça. É, como eu dizia antes, eu acho difícil fazer essa classificação se ela não é relacionada ao próprio clima, ao próprio lugar, né. Então, claro, você chega no Brasil, os suíços chegam no Brasil e você fica impressionado com o vão livre, com a arquitetura essa despojada, aberta, né, você vai, por exemplo, você vê a FAU, né, do Artigas, a Faculdade de Arquitetura, é maravilhosa, não tem porta, você entra, consegue sair e passar. A arquitetura na Suíça, você não pode ter uma arquitetura sem portas, por causa do clima, não por causa da segurança. Então, eu não sei, eu tenho dificuldade de classificar dessa maneira a arquitetura. Claro que depois tem uma questão de cultura também, né? A arquitetura suíça muitas vezes tem um lado mais, como dizer, mais austero, mas não são todos, né? É difícil generalizar. Ah, tem alguém que falava a arquitetura suíça são sempre cubos, mas não é bem assim. Se você olha, vai um pouco mais além, você vai ver que tem arquitetos que não trabalham dessa maneira e que estão procurando outra qualidade. A qualidade muito grande da arquitetura suíça é a qualidade da construção, a qualidade da obra, do detalhe. É uma coisa muito, muito, muito importante e que faz ela ser reconhecida a nível internacional, né? Hoje em dia, a Suíça está no centro, praticamente, da vanguarda, vou dizer assim, da arquitetura. Enquanto que no Brasil a gente tinha isso nos anos 50, logo depois da guerra, o Brasil era o centro das atenções, né? Nos anos 50, 60, era o auge da arquitetura moderna, ela que exportava as curvas do Niemeyer, aquela novidade toda que trouxe a arquitetura moderna, que era impossível fazer em tempos de guerra, uma arquitetura tão, digamos assim, que foi criticada, inclusive, né, descomprometida, mas tão livre, mais do que descomprometida, eu diria, né, porque tem uma poética, uma coisa extremamente muito bonita a arquitetura do Oscar Niemeyer. Olivia, você é especialista reconhecida da obra da Lina Bo Bardi. Para os nossos ouvintes, talvez conheçam a obra dela através do Solar da União, lá na Bahia, o Sesc Pompeia, o próprio MASP e, quem sabe, o seu próprio trabalho envolvendo joalharia e mobiliário. Nesta Semana Internacional da Mulher, fala um pouco da relevância, estilo e contribuição da Lina Bo Bardi. Você sabe que, justamente no dia 8 de março, agora, ali no Dia Internacional da Mulher, a Lina foi, condecorada com o Leão de Ouro, né, da Bienal de Veneza. Então, uma coisa assim muito, muito bacana, né? A Lina foi reconhecida, inclusive o tema da Bienal é Como Viveremos Amanhã. E essa coisa é muito bonita, porque é exatamente o que a Lina está trazendo num ano tão difícil como esse que a gente está vivendo, né, de tantas dificuldades. A Lina, que passou também por muitas dificuldades, a Lina, não vamos esquecer, viveu a guerra, né, é uma imigrada, é uma mulher, ela conseguiu passar por todas as etapas. Quando ela se formou, ela era tinha apenas uma ou duas mulheres na escola de Roma, né, na Faculdade de Arquitetura, e ela se formou com um projeto, inclusive, de uma maternidade para mães solteiras, o projeto dela na época. Então, apesar dela dizer que ela não é feminista, todo o trabalho dela tem esse caráter, não quero entrar nesse tema. Mas, então, o mais importante na obra de Lina é essa questão da responsabilidade que o arquiteto tem que ter a nível social, ético, político. A arquitetura, para a Lina, ela sempre dizia que arquitetura e política é uma coisa só. Então, tem uma questão da generosidade, dessa preocupação com o outro, com o olhar, com observar. A Lina como uma esponja, ela chega no lugar, ela observa, capta tudo, ela tinha uma capacidade, mesmo enquanto estrangeira, de captar o Brasil e as formas de viver do Brasil e as qualidades do Brasil, mais do que um próprio arquiteto brasileiro, né? Então, eu acho que essa característica maior é essa relação com esse compromisso ético-social que a Lina tem, a arquitetura dela demonstra, de regrupar as pessoas, de ser aberta
a todos, né, sem condição, sem classificação, sem diferença. Você vê o MASP é um exemplo muito grande para quem conhece o MASP, esse espaço do vão do MASP, né, o espaço da liberdade, é um espaço aberto à escuta ao próximo, exatamente como um espaço da música de John Cage, né, que ela fala, aquele espaço entre dois que é aberto à escuta, aberto ao barulho, ao ruído, ao outro, né? Isso é muito bonito na obra da Lívia, e a obra como um todo ela é assim. Ótimo. Em julho deste ano, haverá o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, onde você terá um papel importante como curadora convidada, falando da tradição dos concursos de arquitetura da Suíça, no Palácio Capanema, lá no centro do Rio de Janeiro. Fala um pouco desse projeto e o seu papel. Então, em 2019, o comitê organizador do Congresso IA, do 27º Congresso IA, que tinha que acontecer o ano passado, né, em julho do ano passado, mas por causa da pandemia vai acontecer em 2021, convidou a gente para levar essa prática do concurso, essa incrível prática do concurso que faz parte da cultura suíça, né? Uma prática mais do que centenária, de que toda obra pública acima de um certo valor obrigatoriamente deve passar por essa prática, né? Que é o mercado aberto, todo mundo, as pessoas podem, os arquitetos podem se candidatar, se entrarem em concorrência e fazer um projeto para um determinado lugar. Agora, é uma coisa que é muito bem organizada, quer dizer, a prática que tem uns regulamentos muito claros, né? O processo é extremamente transparente, democrático também, e, no final, o arquiteto que ganha tem o mandato, né? Não sei se já não sei como se fala em português isso, mas tem a condição de construir a obra. E isso não só traz uma abertura ao mercado, mas uma possibilidade também de renovação do quadro de arquitetos, né? Então, por exemplo, você vê jovens arquitetos ganhando concursos, né? Uma maneira deles entrarem no mercado, mas também de renovar a profissão, não só o pensamento, mas também, quer dizer, ou você vê o Mário Botta, que nos anos 50 ou 60 ganhava um concurso e ninguém podia imaginar que o Mário Botta hoje, ou depois dos anos 80, era o arquiteto mais conhecido do mundo. Então, isso, enfim, isso é a relevo, não, a renovação mesmo do quadro. Isso é uma coisa importante e para a gente importante também na maneira de democraticamente distribuir as cartas, né? Distribuir as obras, as construções. Que no Brasil existem as regras do concurso, mas elas não são praticadas, né? O que acontece é que a construção é feita não em cima da qualidade, que o concurso de arquitetura ele permite a escolha através, o que se escolhe é a qualidade do projeto e não o melhor preço. E, infelizmente, as regras mais correntes no Brasil são a do melhor preço. Então, levar essa exposição no Brasil, para mim, é criar essa ponte, né, entre Brasil e Suíça, que eu sempre tento criar, mas ajudando os colegas, né, do Brasil a levar essa bandeira também do concurso, né, que é uma bandeira que o IAB, o Instituto dos Arquitetos Brasileiros do Brasil, porta há muito tempo, e que eu, tendo vivido, tendo estudado no Brasil, sei o quanto é difícil, né? É isso. E eu mesma tive a oportunidade de criar o meu escritório na Suíça, abrir um escritório, começar hoje onde estou, graças a esse procedimento do concurso, né? Praticamente os projetos que a gente ganhou, que a gente iniciou no escritório, foram através de concurso de arquitetura. Yeah. Será super interessante ver a repercussão, digamos, da sua apresentação no Rio de Janeiro sobre esse tema, porque os concursos de arquitetura servem, de alguma forma, a proteger ou a garantir os benefícios para os próprios municípios e os seus moradores. Pergunto se esse modelo poderia ser implementado no Brasil, sabendo que isso depende, em larga medida,
de uma certa mudança na própria gestão pública, ou seja, o modelo político de transparência, etc., hoje no Brasil, um pouco questionável. ah, o que é que você acha? O que é que precisa ser feito para que ah, esse sistema de concurso público seja melhorado e mais expandido no Brasil? Eu sei que existe um problema legal, efetivamente, tem algumas questões legais que têm que ser resolvidas antes. Conversando com alguns colegas, eles diziam isso. Claro, tem também uma cláusula legal que toda obra, como chama, que tem ah, é, ah, de prazos, né? Não, a questão da emergência. Se você tem uma emergência de uma obra, então você pode passar por cima dessa maneira mais democrática de abrir, você não tem tempo. Então, a questão do tempo abre possibilidades de que, se as licitações sejam feitas de uma maneira um pouco diretas, né, sem passar por esse processo de seleção qualitativa, etc. Isso são coisas que são possíveis de fazer, a gente vê colegas que tiveram na gestão, mas aí é um papel extremamente importante do arquiteto próximo ao político, do arquiteto trabalhando dentro das gestões, que é uma coisa que aqui na Suíça a gente tem, o papel do arquiteto cantonal. É um arquiteto que ele tem o poder, junto com os representantes, né, políticos, a indicar onde é necessário fazer o concurso, indicar e ter esse esse diálogo mesmo, né, próximo ao político, para que tenha esse poder de decisão. Se não, se o arquiteto não tem essa força e não tem essa capacidade, esse lugar dentro das administrações públicas, ele é relegado a segundo ponto. Infelizmente, no Brasil, o arquiteto ainda é considerado um decorador, né, e não tem um papel fundamental. Infelizmente, não é considerado como um planificador, como um papel fundamental na decisão das cidades, na decisão da planificação das cidades. Cidades brasileiras estão entregues ao mercado, né? E quem manda hoje, quem constrói a cidade, é realmente a especulação imobiliária, é o mercado, infelizmente. Yeah. Relacionado com o Congresso no Rio, em julho, antes haverá um pré-evento em Genebra. Fala um pouco desse evento. Então, a exposição vai inaugurar, já agora em abril, no pavilhão Cicli, em Genebra, dia 14 de abril. Ela fica do dia 14 ao dia 28 de abril, exposta, né? A gente está muito contente de poder expor isso aqui antes de viajar para o Brasil. E, claro, porque o pavilhão Cicli, além de tudo, é um espaço emblemático da arquitetura e da engenharia dos anos 50, né? Então, esse pandem entre Brasil e Suíça, sair de um edifício emblemático dos anos 50 daqui da Suíça para ir a um outro edifício emblemático como o Palácio Capanema, que vai abrir as portas para a gente, né? A gente não falou antes, mas só para lembrar que o Palácio Capanema ficou fechado durante vários anos, ele está passando por uma reforma muito bem feita pelo IFAM, e o andar do mezanino vai ser pela primeira vez aberto, depois de vários anos, para a nossa exposição. Então, vai ser um momento de visitação também do Palácio Capanema. Então, e logo depois, no final do ano, a exposição retorna à Suíça, e a ideia é que ela faça uma itinerância, né, por toda a Suíça romanda em 2022, para depois ir para a Suíça alemã e para o Tessin, se Deus quiser. Ótimo. Como empresária, como profissional liberal brasileira, como é que você vê o papel da Chambre, Câmara Brasil-Suíça, junto à comunidade local? Você vê vantagem em ter uma organização onde pessoas como você possam fazer contactos, trocar ideias, unir o social com o profissional e fomentar laços cada vez mais fortes entre os dois países? Sim, claro, acho que exatamente esse papel de ponte, que é fundamental, né, entre os dois países, de criar essas pontes colaborativas e de nesse acho que aí volto até ali, nessa questão da solidariedade, né, entre os 2 países, essa criação de laços solidários, né, colaborativos, que um aprenda com o outro, né, porque com certeza os 2 países, as 2 empresas têm como como se ajudarem.
Para mim, enquanto profissional, enfim, tive grande prazer de conhecer essa câmara, que eu não conhecia, então, é nova, né, também, é uma Sim, coisa nova sim. na Suíça, tive grande prazer de conhecer, porque efetivamente tem mais de 20 anos que eu moro aqui, e o fato de, se eu tivesse chegado aqui e já tivesse uma câmara como essa, talvez tivesse me dirigido a vocês para começar a um relacionamento, enfim, mas agora acho importante ter isso e desejo que a Câmara possa continuar fazendo esse papel de ponte entre os 2 países de uma maneira bastante construtiva. Ótimo, Olivia. Muito obrigado pela sua participação e muito sucesso com os vários eventos ao longo deste ano. Quero enfatizar aos nossos ouvintes e encorajar todos a visitar a exposição entre os dias 14 de abril e 28 de abril, no edifício Cicli, no centro de Genebra. Para todos que nos acompanham, não se esqueçam de nos acompanhar através do nosso site chambre.org e através dos nossos canais de LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. E então, até à próxima. Muito obrigado e até breve. Obrigada a você.